Nesse módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre normas gerais de comércio exterior. E, na nossa primeira fase, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos gerais de comércio exterior. Bom, mas falar um pouquinho sobre esse conceito, o que nós vamos ver? Primeiro, a gente vai ter uma noção sobre comércio exterior, depois a gente vai falar sobre um breve histórico da evolução do comércio exterior, né? Qual é a estrutura do comércio exterior no Brasil, né? Quais são os principais órgãos públicos de comércio exterior, quais são as suas funções, né? O que eles legislam, o que a gente pode, o que a gente não pode solicitar em relação a esses órgãos, né? Qual é o apoio que eles nos dão. Quais são os intervenientes de comércio exterior? Bom, se a gente falar em comércio exterior, o que seria então comércio exterior? Bom, nada mais é do que uma troca de produtos e serviços entre os países, né? Isso assim, no mundo inteiro, tá? Se a gente falar em comércio exterior, isso representa, principalmente aqui no nosso país, ele representa uma grande parte aí do PIB, né? O que seria o PIB? É o Produto Interno Brasileiro, tá? Tudo que sai do nosso país, tudo que entra no nosso país é registrado através de sistema, então ele vai lá e soma lá no nosso PIB, todas as exportações. Atualmente, se a gente falar em comércio internacional, comércio exterior, isso não está limitado somente à pessoa jurídica. Qualquer pessoa física hoje, eu, você, qualquer pessoa, pode ter acesso a qualquer tipo de compra no exterior, né? Se a gente acessar o site, achar um determinado produto, é só ter um cartão de crédito internacional ou qualquer outra forma de pagamento, né? Desde que o fornecedor aceite, que você pode, então, fazer parte aí desse comércio internacional, ok? E isso, é claro, faz girar acabou acelerando aí a economia do mundo inteiro. Bom, esse acesso aí ao comércio exterior, né, ao comércio internacional, ele está crescendo cada vez mais, mas isso é graças à globalização, não só a tecnologia, mas a globalização. Muito bem, mas o que é então a globalização, né? Nada mais é do que uma integração geral que está ocorrendo assim em todos os setores da economia. Né? A gente pode hoje, através da globalização, a gente tem acesso aí ao mundo inteiro, tá? Então, não é só compras. A globalização, ela trouxe aí uma série de coisas que acaba agregando muita coisa para a gente, tá? Claro que pela sua velocidade, né, a tecnologia que é exigida, afeta profundamente as empresas, né, as pessoas e até mesmo as nações. Então, hoje tudo é em tempo real, isso graças à globalização. Bom, mas quais são as consequências, então, da globalização, né? O que trouxe a globalização para a gente? A primeira delas é a queda das barreiras alfandegárias, né? Então, antes da globalização, como isso funcionava? Cada país colocava barreiras. O que seriam essas barreiras? É um incentivo que o governo coloca para preservar a indústria nacional, a indústria do seu país. Então, essas barreiras seriam impostos, seriam acordos comerciais, né? Então, existia ali um fator que fazia com que as pessoas deixassem de importar alguma coisa para comprar o produto nacional, fazendo assim desenvolver a economia local. Então, uma das consequências aí da globalização é exatamente isso. Quando entrou a globalização, né, com esse fenômeno aí, todo mundo, então, quer comprar no exterior, as pessoas, antes de viajar, elas querem conhecer o local que elas vão, né, então acabou interagindo. Aí houve, é claro, a quebra de algumas barreiras alfandegárias. Fora isso, teve também a formação de blocos econômicos, né. Se a gente falar em blocos econômicos, são algumas normas que defendem o comércio, às vezes entre alguns países. Aqui na nossa região a gente tem o Mercosul, né, que são todos os países aqui da América do Sul.
Além desse, nós temos outros, tá? A gente tem na Europa, a gente tem o ALA, a gente tem o NAFTA. Então, todos esses são blocos visando, assim, um regulamento entre o comércio desses países. O que mais trouxe a globalização? Velocidade na comunicação. Nós estamos falando de uma velocidade muito acelerada, muitas vezes em tempo real, né? Trouxe também aí a velocidade nas mudanças tecnológicas. Essas mudanças hoje vocês acessam, né? Vocês têm aí um exemplo muito fácil. Através do celular vocês acessam qualquer tipo de aplicativo, né? Isso assim, em tempo real, então vocês se comunicam, vocês acessam o banco, vocês acessam qualquer pessoa, vocês falam com as pessoas em tempo real. Isso é graças a essas mudanças tecnológicas. Circulação no fluxos de capitais. Se eu estou falando de fluxos de capitais, eu estou falando de um montante de dinheiro, né? E a globalização, ela permite isso. Então, essa compra, ela faz girar esse fluxo, né? Isso é no mundo inteiro. É um grande momento de transformação, isso sem dúvida nenhuma, tá? Quem não acompanha essas mudanças, com certeza também não vai acompanhar aí o mercado de trabalho. Então, a gente precisa se atualizar, a gente precisa se qualificar, a gente precisa correr atrás do conhecimento. Bom, para a gente falar em comércio exterior, né, no comércio internacional, a gente não pode deixar de falar da economia mundial. Uma coisa está ligada à outra. Então, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver aí uma coincidência, né, uma contração das economias e a retração do comércio exterior. Desde quando ocorreu a primeira crise, né, isso lá na Primeira Guerra Mundial, em 1929, que foi com a quebra aí da Bolsa de Valores de Nova York, que acabou afetando aqui no Brasil. Mas afetou de que forma? Naquela época, em 1929, o Brasil exportava muito café, a gente exportava muito grãos, né? E o café era o principal produto. Então, nessa época, com essa crise, o que aconteceu? Esse café, ele praticamente não saiu do país. Ele ficou aqui dentro, né, do país, porque teve uma queda, teve muita inadimplência no mercado exterior, e naquela época não tinha tanta tecnologia. Então, o Brasil acabou não exportando. Bom, aí entrou o governo, na época, né, para não criar, para não desestruturar a economia brasileira em relação ao café, ele não queria que o preço do café baixasse, então, para não jogar essa quantidade enorme de café no mercado brasileiro, o que o governo fez? Ele comprou todos esses lotes de café e colocou fogo, então ele queimou o café. Tá? Com isso, claro, né, que acabou gerando opiniões contrárias e tudo mais, só que foi uma maneira que ele teve de equilibrar o preço do café dentro do país. E é claro, isso teve uma consequência. Aqui no Brasil teve essa consequência aí da crise do café, imagina no exterior, tá? Então essa crise acabou se estendendo para a Europa e trouxe consequências aí para o mundo inteiro. E em 2009, que é mais recente, nós tivemos aí a crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Praticamente assim, o quadro imobiliário, né, a área imobiliária nos Estados Unidos praticamente caiu, quebrou, né, teve uma inadimplência muito grande e isso afetou o mundo inteiro. Aqui no Brasil, a forma que foi afetada foi que o dólar ele não teve um equilíbrio, ele desequilibrou. Né? Então o dólar, nessa época, ele oscilava muito e subiu muito também. Né? Então o que aconteceu? Nessa forma de comércio internacional, quem compra no comércio internacional a prazo, que você vai ver ainda um pouquinho mais para frente em formas de pagamento, modalidade de pagamento, vocês vão ver que se o dólar não tiver um equilíbrio, a empresa pode perder, né, dinheiro com isso, ou ela pode ganhar. Então o dólar ele oscila muito e é o maior responsável aí em relação à economia. Bom, no século XIX, os regimes de livre comércio eles foram substituídos por considerável protecionismo. Isso na Europa e em outras regiões.
É claro que isso foi entre as duas grandes guerras mundiais, né? Como eu falei para você, o governo ele pode fazer aí uma maneira, né, de proteger o comércio nacional. Muito bem. O comércio exterior ele teve uma evolução no final da década de 40, né, onde colocaram aí o Bretton Woods e o Plano Marshall. Né? A partir desse momento, então, passou a se ter critérios em relação à economia e ao comércio internacional. E, é claro, o comércio internacional, depois que fizeram uma análise e tudo mais, chegaram à conclusão que ele traz benefícios para o país, né? É claro que traz benefícios para o país, se faz girar a economia, tanto na importação quanto na exportação, através da importação e exportação, então ele traz benefícios para o país. Os estudos sobre comércio e crescimento, na verdade, eles ganharam uma ênfase muito maior nas décadas de 80 e mais recente em 90, 1990. Bom, na imagem, na ilustração que vocês estão vendo, né, que está bem ampla, aqui vocês têm uma noção da estrutura do comércio exterior aqui no Brasil. Né? Se vocês olharem a parte lá em cima, né, o que realmente comanda, né, o que dita todas as regras é a Presidência da República do Brasil. E embaixo vocês têm aí todos os setores públicos, né, todos os órgãos públicos que direta ou indiretamente estão ligados ao comércio exterior. Aqui embaixo, né, vocês têm alguns, tem o CEP, tem o SAI, né, vocês têm aí o CAMEX, aí embaixo vocês têm o SESEX, DSEX, né, o DEPLA, e aí vai. Tem os órgãos anuentes, que já já eu falo com vocês sobre eles. Né, vocês têm aí também alguns órgãos, que é o Departamento da Polícia Federal, a Anvisa, né, o IBAMA. Todos esses órgãos interferem no comércio exterior. Tá? O Exército, né, se a gente for falar alguma coisa de órgão anuente, está aí o Exército. Então, tem vários. Um pouquinho mais do lado direito, vocês estão vendo aí que tem a ANTT, o DNT, a ANTT e a ANTAC, que é responsável aí pela parte de portos. Muito bem. De todos esses órgãos, né, os principais mesmos, que trabalham diretamente com o comércio exterior, vocês estão vendo aqui, que vou voltar só um pouquinho, tá, Laís? Que foi interrompida aqui. Então, vamos lá, vou voltar no slide anterior, tá bom? Bom, na imagem que vocês estão vendo, na ilustração, vocês estão vendo aí uma estrutura geral do comércio exterior aqui no Brasil. Né? Como vocês podem ver, na parte superior aí vocês estão lendo Presidência da República do Brasil. Então, assim, a autoridade máxima no comércio exterior é a Presidência da República do Brasil. Abaixo vocês têm todos os órgãos, né? CAMEX, SESEX, o DSEX, né? Aí do lado vocês têm aí também o APEX, né? O APEX do Brasil. Aí vocês têm o SERPRO, Ministério de Comunicação, o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, né? E vocês têm também abaixo, vocês têm o Departamento da Polícia Federal, que está em vermelho, a Anvisa, o IBAMA, né? Aí do lado, bem aqui no centro, né, do canto aí da direita, vocês têm o DNT, o ANT e a ANTAC, que regulamenta toda essa parte de transporte. Logo embaixo, vocês têm aí os órgãos anuentes, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que são, né, esses órgãos anuentes, tá? Mas aqui, no geral, vocês têm aí uma visão de toda a estrutura de comércio exterior, seja ela direta ou indireta, né? Então, a gente depende deles, nem que seja para uma informação, mas a gente acaba dependendo de todos eles, tá? Mas, se a gente falar
quais são os órgãos mais utilizados, aqueles que trabalham com frequência diretamente ao comércio exterior, aí vocês têm uma ilustração onde prevalece, né, a presidência da República, que é a autoridade máxima, abaixo está o CAMEX. Tá? Então, se a gente fala em comércio exterior, a autoridade que está abaixo da presidência da República, que é a mais importante, é o CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. Abaixo do CAMEX, vocês têm aí o MRE, que é o Ministério das Relações Exteriores, né? Vocês têm o Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio. Abaixo dele, vocês estão vendo aí o SESEX, o DENOC, né? O DENTE, o DEPLA, o DSEX e o DECOM. Tá? Todos esses órgãos, eles trabalham diretamente aí com comércio internacional. O DSEX é o que dá autorização para algumas atividades, né, que são bastante importantes, como, por exemplo, a importação de um equipamento usado. Tá? Eu não posso trazer um equipamento usado sem ter aí a anuência do DSEX, ok? Eu preciso pedir essa autorização. Aí do lado vocês têm o Ministério da Fazenda, né, que está aí a Receita Federal e o Bacen. O Ministério da Fazenda, ele atua principalmente na parte aí tributária, né, e na fiscalização também. Né, e o Bacen é nas modalidades de pagamento. Né, a partir do momento que eu importo uma mercadoria, então eu tenho que pagar para isentar essa dívida no exterior. Tá? E quem controla isso é o Bacen, através de contrato de fechamento de câmbio. Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre isso. Aí vocês têm os órgãos anuentes, né? O Ministério da Defesa, que é o Exército, a Anvisa e o MAPA. Bom, mas o que são então esses órgãos anuentes? O Ministério da Defesa aqui, que é o Exército, como que ele atua? Ele atua também te dando autorização para alguns tipos de produto, tá? Por exemplo, se eu quiser importar, vou pegar um produto comum, que todo mundo conhece. Se eu quiser importar acetona, né, é um produto químico, mas todo mundo tem acesso, ele é vendido na farmácia. Eu posso importar o acetona sem a anuência do Exército? Não. Por que não? Porque a acetona, ele é utilizado também para outros fins ilícitos, né? Então, ele não é utilizado só para tirar o esmalte da unha. Ele pode ser utilizado para outras coisas. Então, para isso, o Exército precisa dar a anuência dele. Não só o Exército, tá? Tanto o Anvisa como o MAPA também. Depende do produto que eu estou importando, eu preciso da anuência aí desses órgãos. Muito bem. O que são os intervenientes e o que são os anuentes? Nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque muita gente confunde isso, acha que é a mesma coisa, tá? Interveniente são todos aqueles que de forma direta ou indireta têm alguma função, têm alguma relação com o comércio exterior, tá? E o órgão anuente é aquele que de alguma forma ele vai te dar uma anuência, ele vai te dar uma autorização, tá? Necessariamente, nem todo anuente ele trabalha só com comércio exterior, tá? Nessa ilustração, vocês estão vendo aí, praticamente assim, todos os intervenientes do comércio internacional, do comércio exterior. Então, olha só, aqui em cima, vocês estão vendo organismos e acordos internacionais. O que a gente não pode esquecer é que cada país tem uma legislação em relação ao comércio exterior, tá? Então, antes de importar, a gente tem que pegar essa legislação e ver se o produto que eu estou importando, se eu posso realmente trazê-lo, ok? E quais são, assim, os pré-requisitos para isso. Então, nós temos aí, os intervenientes, eles começam lá com o meu exportador, né, com o país exportador, aí eu tenho o vendedor, eu tenho o banco lá que trabalha com o meu exportador, né? Aqui no meio, vocês estão vendo que nós temos os despachantes, né, o transporte, os terminais,
Aí vocês têm toda a parte de transporte internacional, lembrando que a aduana, ela tem de onde está saindo, lá do mercado do exportador, e nós temos também a aduaneira quando chega o material aqui no país importador, tá? Aí vocês estão vendo aí que vocês têm um sinal, né, como se fosse um sinalzinho de trânsito, verde, amarelo, vermelho e cinza, né? Estes são os canais aí referentes ao desembaraço aduaneiro da sua carga, ok? O verde significa que a mercadoria está liberada, né? Ela pode ser retirada pelo transporte nacional. A amarela, ela quer dizer que vai ser analisada a documentação, né, do produto que está chegando, então a fiscalização, ela avalia somente a documentação. O vermelho significa que a fiscalização da Receita Federal vai vistoriar a sua carga, né? Ele vai olhar, além de confrontar o documento, ele também quer ver se realmente se o material trazido, né, se o material importado é o mesmo que está lá descrito na documentação. E o canal cinza é quando há uma divergência, né, entre os documentos e o material físico. Se a fiscalização tiver qualquer dúvida, então ela vai pedir um teste, seja ele em laboratório, seja ele por um profissional da área, mas enfim, vai ter que ter um laudo dizendo o que é realmente aquele material. Depois disso, aí sim, o material vai ser liberado e o importador, né, o comprador, então, ele pode ter acesso à mercadoria e contratar aí o transporte nacional. E depois, é claro, conforme a modalidade de pagamento escolhida, efetuar então o pagamento lá ao exportador no mercado internacional.